Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. Para Gineco. E hoje com a presença de mais um ligante, né? O nosso episódio de ligantes foi tão requisitado. Foi. Teve uma... Como é que é o nome? Tinha várias pessoas, Como é que visualização. Não, tem um nome. Engajamento? Teve bastante engajamento. Que a gente resolveu trazer mais um ligante. E uma das melhores ligas do Rio de Janeiro, que é da UF. Aí sim. Vitor Joshua. Olá, boa noite, pessoal. Se apresente, Vitor. Boa noite, doutor José. Boa noite, doutora Paula. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui representando a UF, representando essa faculdade que eu amo tanto, essa liga que é meu xodó. Obrigado. Boa noite a todo mundo. E como é que tá a liga hoje, o Vitor? Você agora me parece que está no último período, né? Já está na fase final. Você está gratinando. Está na fase do gratinando. Vai se formar agora em outubro, que você tinha me dito. E você está passando o bastão para a nova liga. Isso, né? isso. Então, me diz como é que funciona isso, como é que você passou, como é que você vê hoje a sua liga, a liga da UF, a liga da UF em relação às outras ligas. Perfeito. Enfim, a gente vai bater um papo descontraído, leve. Eu quero saber tudo da liga da UF, porque realmente não é mentira, não. É uma das mais presentes, a gente vê muito nas mídias, né? Vocês fazem cursos. Estão presentes, e você vai falar do Congresso Carioca Isso. de Estudantes de Medicina, né? Onde a liga da UF está presente. Então vamos lá. Como é que funciona? Quem é o novo presidente? Show. Isso aí. Esse ano eu não estou mais participando da diretoria da Liga, porque como o doutor José falou, eu estou me formando. Então, para não atrapalhar a questão de organização da Liga, eu vou ter que sair mais ou menos ali para o final do ano. Eu passei o bastão para o Marcos, e ele está fazendo um trabalho excelente. Como que aconteceu isso tudo, né? A Liga de GO da UF é uma liga que sempre participou muito, sempre teve muita atividade. E eu sempre me interessei muito. Especificamente no segundo período, que eu comecei a gostar de embriologia, uma coisa que ninguém gosta normalmente. Comecei a me interessar muito, tô na área, comecei a pesquisar sobre, descobri que dava para trabalhar com reprodução humana. E aí eu descobri que para trabalhar com reprodução humana tinha que fazer... Uma das opções era fazer GO, comecei a estudar GO no lá sexto período, comecei a gostar muito e tal. Na UF, o curso da Gineco, especificamente, é que período? Começa no sexto período. Aí tem sexto, período. Sétimo e oitavo. Junto com a obstetrícia ou não? É separado? Sexto e sétimo junto com a obstetrícia. E no oitavo a gente tem mais a parte oncológica, propriamente dita. Mas a G e doenças ginecológicas sexto e sétimo. Isso. E aí eu comecei a estudar ali no sexto período, sétimo período, comecei a gostar muito. Fiquei com vontade de entrar na liga. E aí em 2020, não consegui ser ligante da liga. Fiquei extremamente frustrado. Mas aí no ano seguinte, 2021... Por que não? Existe um critério, seleção, algum tipo de... Normalmente tem. Então, todo ano a Liga ela faz o simpósio de admissão de ligantes para aquele ano. Então a gente faz um evento, normalmente são umas 2 ou 3 aulas sobre um determinado tema, para todos os alunos da faculdade que têm interesse, para eles poderem se inscrever. Na época era online, por conta do lockdown e pandemia. Então a gente assiste às aulas, participa e tal, e depois faz uma prova de admissão. E aí as pessoas que mais pontuarem dentro do limite de vagas entram e se tornam ligantes da liga, propriamente dito. Em 2020 eu não consegui assistir a segunda aula. Aí eu não tive presença, não tive direito a participar da prova. Foi só por isso. Mas aí no ano seguinte abriu vaga para participar da diretoria. Não tinha pré-requisito para entrar, que normalmente tem alguns pré-requisitos, como já ter sido ligante. Às vezes a pessoa ganha uma pontuação a mais por conta disso. Aí eu consegui passar. E aí em 2022 eu fui da diretoria. Éramos em 7, se eu não me engano. E aí a gente ainda estava meio que num híbrido ainda, algumas coisas online, poucas atividades dentro da faculdade, dentro do hospital. Então a gente estava mantendo as aulas online, assim, e sem outras oportunidades dentro da própria liga, que a gente vai comentar mais depois. E aí eu fazia parte. E aí a gente se dividia na época em
presidência, vice-presidência, secretaria, tesouraria, o grupo de prevenção, que ficava com os alunos do 1º ao 4º, o grupo intra-hospitalar, do 5º ao 12º. Você já estava já estava em que período? 22? 2022 eu estava no 6º para o 7º. Então você já teve a disciplina de Já gineco, tinha tido. já estava tendo. Isso, já estava tendo. E acho que eram só esses grupos mesmo. E o grupo de ensino, pesquisa e extensão, que era um grupo só. E na época a gente era uma liga que era tanto para medicina quanto para enfermagem. Então a gente tinha esses 2 vieses, assim, esses 2 caminhos. E a gente fazia muita aula, tentava fazer pesquisa, capítulo de livro, coisas do tipo. Era semanal? Os encontros eram quinzenais. Quinzenais. De preferência toda quinta-feira. A gente tentava estipular uma data, quinta-feira. Normalmente uma aula à noite, alguma coisa assim. Não necessariamente a gente conseguia, porque dependia muito da rotina do professor ou do médico que a gente convidava para dar aula. Sempre com anuência e com o apoio do departamento materno-infantil. Isso. Hoje me parece que a gineco está dentro do departamento. Tá, sim. Né? Então vocês têm que ter uma fluidez entre a disciplina, o departamento de ginecologia e obstetrícia e eles sabem que vocês estão fazendo isso e dão algum tipo de apoio, porque tem alguém que vira um padrinho, madrinha? É o padrinho, é aquele que vocês recorrem para chamar um determinado professor, enfim. Como é que funciona isso dentro da... Ou vocês correm tudo por conta própria? Não, a gente tem orientador. A universidade apoia isso, quer dizer, ela tem ajuda vocês nisso? Algum subsídio, alguma coisa assim pra gente, né? Isso é uma coisa muito do aluno. Pra gente. Então, nós somos vinculados ao departamento materno-infantil, porque a GO está vinculada ao departamento. A gente precisa de autorização departamental para poder autorizar o funcionamento da liga a cada ano. E nós temos 2 orientadores. Na época, em 2022, 2023 e tal, a gente só tinha o professor Antônio Braga como orientador. O Braga está em todas. Onde o Braga não está, não é mesmo? Professor, a gente manda um abraço para o professor Antônio Braga. Ele é um referência. Referência, né? É o padrinho dos futuros ginecologistas. Isso é verdade. Quem não teve uma experiência com ele vai ter ainda em algum momento. Exatamente. E aquilo é muito genuíno, né? É muito dele, é próprio dele. Você vê que não tem nada... Isso cativante, né? Ele agrega as pessoas e ele consegue transformar um cardiologista em um ginecologista. Aquele que está meio perdido, cardiologia, neuro. Aí ele vê uma aula do Braga, vê a forma que ele começa a se encantar e acaba entrando na liga, enfim. Então vocês tinham tanto o apadrinhamento pelo Braga e mais... E aí em 2023, quando eu assumi a presidência, eu conversei com o pessoal que a gente... Que assumiu a nova diretoria e pensamos, cara, a gente tem o Braga, muito bom, mas a gente está um pouco mais restrito para a obstetrícia, porque, né, a gente não tem tanto mais contato assim com o pessoal da gineco, por mais que o Braga tenha muito contato e a gente corra muito por fora. Mas por que não termos a orientação de alguém da gineco especificamente também? Já que é uma área obstetrícia e ginecologista, por que não ter um orientador da obstetrícia e um da ginecologia? E a gente chamou a professora Karen Panicê. Sim. E ela topou na hora e ela virou nossa orientadora também. Né? Gosta de ficar com os alunos. Gosta muito. As aulas dela são incríveis, tanto dela quanto do Braga. Então, eles logo toparam, assim. O Braga, ele tá na liga há muito tempo. E a Karen entrou em 2023 como orientadora. E aí, são a eles que a gente recorre tanto para orientação. Assim, eu considero a liga bem independente. A gente tem... um bom senso, a gente tem motivação, a gente consegue correr atrás de quase tudo. Mas aquilo que a gente não consegue, ou que a gente é limitado, ou que a gente não tem noção, realmente a gente recorre tanto ao Braga quanto à Karen. Perfeito. A gente já fez diversas reuniões com eles para poder buscar orientação, o que eles acham melhor, o que eles acham que deveria ser revisto, o que deveríamos melhorar e tal, para alavancar a liga mesmo e ser uma liga útil, principalmente para os ligantes. A ideia de criar um calendário que seja mais visado para aquilo que é mais básico, que todo médico generalista precisa ser antes de tudo, foi o que a Karen chamou a atenção para a gente. Porque a gente estava fazendo um simpósio ou uma aula sobre
sei lá, mole, datiforme, que é bem mais específicos, ou então de uma coisa, não sei, algum outro assunto muito mais específico. E muito top. Muito top, muito incrível. Lúpus na gestação, por exemplo, e que a gente não vai ver tanto assim, que o médico generalista não vai atender isso no consultório. Então, assim, e possivelmente essa paciente não vai chegar numa emergência, assim, pra gente, assim, também. Sim. Mas a gente não sabe tratar uma ITU, uma bacteriúria sintomática. Sabe, mas vocês não viram, né? Exatamente, a gente sabe. Quando chega, que nem quando a gente vai no primeiro dia do plantão como médico, é uma febre, você tem que passar uma dipirona. Você tá ali tremendo pra passar uma dipirona. Será que é uma dipirona mesmo que eu tenho que passar? Sabe? Tipo assim, então, porque dentro de um hospital universitário a gente tá acostumado com aquelas coisas mais bizarras, de nível de complexidade altíssimo. A gente sabe diagnosticar o lúpus, mas não sabe dar uma dipirona pra uma dor de cabeça simples. Exato. Então, assim, então a Karen trouxe isso pra gente. Gente, olha só, o médico generalista precisa saber isso, isso e aquilo outro. E, por exemplo, ciclo menstrual é uma coisa que todo mundo tem muita dificuldade. Sim. Então, assim, a gente olhou e falou assim, gente, no nosso calendário tem que ter uma aula sobre ciclo menstrual de uma forma mais simples, mais prática, para poder ser cativante pro ligante, para que ele saiba minimamente pensar melhor o ciclo menstrual e pensar nas associações. De tudo, né? É a base de tudo. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de base para que a gente consiga depois, numa outra oportunidade, dentro de algum estágio que a gente conseguiu, o ligante vê aquela coisa mais elaborada e conseguir raciocinar clinicamente em cima disso. Sim. E hoje, quantos ligantes você, dentro de todos os anos da graduação, ao todo da gineco? Gineco e obstetrícia, são em quantos? E, então, a gente aumentou o número de vagas. Não precisa saber o número, mas assim, é mais de 30? É mais de 50? Anteriormente, entrava anualmente, acho que 28 ligantes. Caramba, até então, por ano. Aí, 2023, 2024, passaram a ser 38, porque a gente aumentou o número de vagas. Caraca. Então, assim, e a liga tem bastante tempo. Eu entrei na faculdade de 2019, ela já funcionava. Então, assim, bastante gente que vai passando ao longo do tempo. E você observa um dado importante. O ligante que desistiu da liga... Mudou de especialidade? Mudou. Isso é ele, quando entra na liga, ele já tem muita certeza? Decidiu. Como é que é isso? Não necessariamente. Às vezes só tá se conhecendo. Às vezes ele tá se conhecendo, às vezes e você então vê alguns colegas antigamente ligantes que eram da gineco e que agora são... Que agora que é oncologia. Sim. Enfim. Sim. Muitos deles, principalmente, assim, a Liago é uma liga que ela funciona desde o primeiro período. Então a gente dá oportunidade pro calouro que tá entrando cheio de brilho nos olhos, que já quer operar, que já quer fazer um parto, que tá pronto com todo o gás, a gente dá essa oportunidade para eles terem um pouco mais de contato. Porque, assim, querendo ou não, é isso que o acadêmico quer, né? Sim. O acadêmico já quer pôr a mão na massa e tal. Então, assim, a gente dá um pouco de oportunidade para ele já conhecer um pouco das áreas. Dentro disso, a gente vê que existe muito mais interesse para conhecer a área. Tem gente que já chega, tipo assim, eu quero cardio, eu quero neuro, eu quero operar e tal. Então, mas ainda assim, ele já tá aberto a conhecer outras coisas. Já quer desbravar, tá com gás a todo vapor ali, pronto para conhecer de tudo. Então, a gente vê muito desse interesse em conhecer. Inclusive, os simpósios normalmente lotam de calouros mesmo, do pessoal do primeiro ao quarto período, que tá ali tendo uma coisinha ou outra, às vezes... Querendo descobrir. Tem algumas matérias, né? Tem alguns assuntos que são muito atrativos, então as pessoas se interessam desde o começo. Anteriormente, a gente fazia muito simpósio sobre câncer de colo, era assistência pré-natal, que o Braga sempre dava, câncer de colo que alguma professora dava, e algum outro tema que eu não me recordo agora. E aí a gente foi mudando um pouco as temáticas para se tornar alguma coisa menos batida, que a gente já vê sempre na graduação, que a gente vai ter essa aula, e a gente vai ver isso de novo, para coisas que a gente não vê tanto assim na graduação, para se chamar... mais atenção. Para se tornar mais atrativo. E aí, em 2022, a gente incluiu, além dessas aulas, a saúde da mulher mais 40, que ninguém está falando sobre isso, sobre vacinas que a mulher pode fazer, sobre cuidados no climatério, quando ela está no climatério, que foi a Karen que deu também, inclusive, que foi uma ótima aula. E ano passado a gente fez o simpósio sobre emergências ginecobstétricas, que a gente não fala muito sobre essas emergências, tipo pré-eclâmpsia, síndrome HELP, enfim, síndromes hipertensivas da gestação. Teve de violência,
atendimento à mulher vítima de violência sexual, porque ela pode aparecer do seu consultório ali da emergência. Aham. E o terceiro, que agora eu não tô me recordando, que foi abdômen agudo ginecológico. Muito legal. Porque a gente vê muito mulher Tubária. jovem, tubária, torção. E aí, Legal. assim, muito legal. Não, e são atrativos, né? De você Exato. querer ver Isso essas nessas aulas. reuniões que vocês fazem com os preceptores, dando as dicas, vocês vão decidindo esses temas. isso. Não é isso? Normalmente a gente já chega com tudo pronto. A gente tá pensando nisso. O que vocês acham? Aí eles vão orientando E a aí, gente. Melhor assim, melhor a escolha assado. do professor vem depois. Isso, aí a gente... Quem é o melhor nisso pra fazer isso? A gente determina o tema. Acho que podemos falar sobre emergências ginecobstétricas, por exemplo. Quem que pode falar sobre tal coisa? Eu tive uma aula disso com fulana de tal. Então, e a aula foi ótima. Então, eu acho que ela pode dar. Inclusive, quem deu a aula sobre abdômen agudo ginecológico foi uma médica que ela participou de um congresso que uma das diretoras foi, e ela deu essa aula lá. E ela falou assim, a aula foi incrível, acho que podemos convidar ela. E ela não tem nada a ver com a faculdade. Isso é Foi legal. um contato que ela viu, Legal. que ela foi num evento que eu não... Foi um evento da Associação Brasileira de Ligas de Cirurgia, a BLAC. Teve um evento, ela foi, teve essa aula, achou incrível, disse que a aula foi muito boa, muito didática, e falou assim, podemos abordar isso também. Vamos fazer o convite? A gente, vamos. Ela topou e ela foi até em Niterói, deu a aula. Isso é legal. E foi incrível. Isso é legal. Então, assim, foi um contato ali completamente de fora, nada a ver com a E faculdade. vocês sofrem com isso, porque ir até Niterói também é uma questão, né? Exatamente. Tudo é uma questão, né? A Mas logística. normalmente quando vocês fazem esse convite, vocês são bem atendidos, né? Depende, difícil porque a gente aí precisa bater agenda. Não, mas assim, tirando a agenda. o professor de sempre pronto aceita, geralmente. A questão é... Depende existe também. muita- Depende também. Você vê que nem todo mundo é tão receptivo. Não, né? é isso que eu queria saber. Existe muita distância, isso que eu quero... na minha, eu tenho 39 anos de formado. A distância era muito grande, né? Entre o cara que ia dar professor aula, e o aluno. e o... Eu ainda sinto, eu senti essa distância. Mas era muito grande. Não é tanto. Eu acho que hoje, até com a questão das ligas, né? As pessoas se tornaram mais inclusivas, Mais acessíveis. Não, eu acho que quando você tá dentro de uma liga, você dá muita credibilidade ao que você tá fazendo, né? Olha, eu sou da liga, eu gostaria de uma aula tal. Então, Vocês se sentem essa facilidade de chegar no docente, no professor ou alguém? Assim, Tirando a questão da agenda sim. do dia, obviamente, mas de pronto eles ficam... animados Tem professor que é Depende. top, só quer Viu? dar aula para evento top. Sim. O evento Então, muito é isso. importante. É isso que eu tô Aquilo que vai dar mais prestígio, não necessariamente uma Exatamente. aulinha a mais ali pra 30 ligantes. É. Mas ainda assim depende, assim, porque... Mas eu acho que o fator agenda, mesmo Aham. não sendo o ponto principal, ele acaba se tornando muito, muito principal, porque muitos estão no consultório do outro lado do Rio de Janeiro, não tem como participar dessa aula. Mas quando eles recebem o convite, vai bater na agenda. Não Sim, é aquela entendi. coisa tipo, nossa, uma liga me chamou pra poder dar aula, uau, que legal, vieram atrás de mim. Não sei se passa isso por detrás, mas na mensagem que a gente recebe é mais uma questão de, putz, esse horário eu não posso, porque eu tô Entendi. no consultório lá na Barra, ou então eu tô no consultório do Duque de Caxias, alguma coisa do tipo. Ela não é meio que uma receptividade, pô, que legal. Vou ver se dá, né? Aquela E coisa. basicamente, quando vocês têm essas aulas, é sempre no quartel-general de vocês, né? É sempre lá no departamento, num Isso, espaço que ou vocês no têm. auditório do hospital, alguma coisa assim, porque A não ser que vocês façam um evento, um congresso, né? Onde Uma vocês... coisa que eles precisam disponibilizar o lugar, mas aí vai ter que ser, né? Aí tem que ter recurso, tem que ter Então, uma série de recurso. coisas. Aí, Como é que a faculdade... É aí que a gente vai chegar. A faculdade disponibiliza alguma coisa para vocês, além da questão financeira para montar um evento, enfim. Ela participa também do CR de vocês? Quer dizer, não participa. nada disso. Nada, não muda Então, nada o no fato CR. de você ser um ligante... Mas contribui e ser o para presidente. atividades, Pra carga horas, horária. carga horária. Carga Carga horária horária. contribui. Na UF a gente tem que cumprir 110 horas de carga horária de atividades Atividades complementares, que como ligante funciona. E também dá pontos para a prova do ENAR e etc e tal, e currículo. legal. Não sabia que contribuía para a prova do Enária. Graças a Deus Muito bom. contribui.
Muito E bom pra é vocês. uma das questões que faz com que o cara escolha, Pô, né? sério? Uma Isso, liga pra... exatamente. Ajuda muito, né? Sim. Se eu não me engano, as provas de São Paulo contam muito o currículo. Mais do que as provas do Rio. Acho que as provas do Rio não fazem tanta coisa com o Não, currículo, pelo que eu me lembre. Mas as de São Paulo, eles pegam muito pelo currículo. E você precisa anexar certificado, essas Sim. coisas todas. É, Quando a gente... Normalmente essas aulas, elas são lá em Niterói. Normalmente no hospital. Porque a gente também pensa em, tipo assim, a gente vai deslocar o 30 ligantes Sim. para outro lugar? Que lugar seria esse? É mais fácil um se deslocar. Querendo ou não, seria esse pensamento. Além do mais, muita gente tá morando no Rio, muita gente tá em São Gonçalo, ou vem do Rio para Niterói, então para deslocar para outro lugar fica mais trabalhoso Com e a gente certeza. perde adesão. Porque, assim, é muito fácil perder adesão dentro do curso, porque a pessoa tá ocupada em estudar, chega a semana de prova, todo mundo larga tudo, vai estudar para as provas que estão ali acontecendo naquele momento. Então a gente tenta fazer com que tudo seja o mais entre aspas, nichado ali dentro do hospital. Dinâmico para as pessoas que são ligantes, né? Exato. Tem que ser confortável para quem é o Exato. ligante. E também, tipo assim, não são aulas que duram muito tempo, porque a gente também precisa fazer isso dentro de um horário que é mais à noite. Então as aulas começam lá para 6h30, 7 horas, que é a hora que normalmente todo mundo já saiu de suas aulas. De 12 períodos, 6 horas da tarde, normalmente Sim, todo mundo já muito saiu. cansado. Aí tem uma aula de 1 hora e meia no máximo, e todo mundo liberado para não voltar muito tarde para casa. Então a gente também tem que pensar nessa logística meio que individual de cada ligante, Tá, e dando essa nessa oportunidade aula para tem eles. A presença Tem, e essa tem lista de presença presença. você entrega na universidade. A gente contabiliza. Vocês contabilizam e depois participam isso na universidade para poder ser crédito. Então, Nas horas carga horária. complementares. isso daí, o que a gente faz? A gente... Ou é em massa? É Eu tudo sou nosso. ligante, Isso tudo Não. é a Eu gente... já sou ligante, Isso já tudo ganhei. é a gente que faz. Eles que fazem. Provavelmente Isso. no final da liga vocês devem dar um certificado Exatamente. de quantas horas ele concluiu. O controle da frequência a gente que faz. E se a gente não fizer, o que a gente faz agora? Então, Isso aí. a responsabilidade completa da liga. No final, a gente contabiliza aqueles que atingirem 75% de presença. E a partir disso, a gente envia para a reitoria de extensão para que eles emitam o certificado. A gente pode emitir um certificado e fazer ali em alguma plataforma, mas a gente não sabe se tem validade propriamente dito. Tipo, eu pegar e abrir o PowerPoint e criar Um certificado. É melhor o pessoal... Exato. Então, assim, como a gente não sabe se tem validade legal para poder comprovar para alguma prova, alguma coisa assim, então a gente pega e envia para a reitoria de extensão para eles emitirem o certificado com as Legal. horas que a gente acha que ele merece. E o que faz você ser um Isso dá ligante? certo, sem problema. Isso Normalmente isso é uma normalmente é coisa tranquilo. compreensível. Demora, mas Tá. a gente deixa sempre tudo avisado nos simpósios. No dia da prova a gente deixa avisado. Quando os ligantes entram, depois que eles foram aprovados, a gente avisa também, gente, funciona assim, assim, assado. Sim. As aulas são assim, assim, assado. E a presença é assim, assim, assado. E o que faz você ser um ligante? Assim, não é só ser um ligante, passar numa provinha e entrar, mas assim, ser um ligante de fato. Tem alguma pessoa que você olha e fala assim, olha, meu senhor, você vai ter que se retirar porque você não Então. entendeu? O que faz uma pessoa estar ali e colaborar e estar presente? Uhum. Ou é só ela estar ali presente, atingir a carga horária dela, entendeu? Normalmente a gente deixa mais pela carga horária mesmo da pessoa estar participando ali das aulas. Porque, normalmente, o que o aluno quer? O aluno quer estar naquele ritmo de produção, basicamente. Quer fazer artigo, quer fazer capítulo de livro, essas coisas todas. Então, para isso, a gente normalmente não tem problema. Então, assim, a gente tenta manter... A gente tem mais cuidado com as aulas. Porque assistir uma aula depois de 12 horas de aula ali que o aluno tá tendo ao longo do dia é mais difícil de você botar mais uma aula para ele assistir. Então, ali acaba sendo o ponto determinante. Mas a gente vê que as pessoas têm mais facilidade em participar de algum estágio, ou então de alguma publicação de alguma coisa, ou então de algum evento específico, por conta dos benefícios que a Liga tem. Então é mais fácil os alunos participarem dessas outras coisas do que das aulas. Então a gente acaba indo mais para esse viés da aula ser um fator decisivo. Determinante. Você não quer participar de uma pesquisa? Não tem problema. Seu nome só não vai estar lá, você só não vai participar. Esse evento de capacitação que a gente criou, você não quer participar? Tudo bem. Tudo bem, você que não vai estar se capacitando.
Agora, a aula que a gente... Te faz o fator determinante se a a gente- pessoa vai se manter na liga ou não. Exatamente, assim, normalmente a gente não retira a pessoa da liga, mas ela não ganha certificado no final. Entendi. Aí a gente contabiliza e, assim, gente, essas pessoas, tal nome, tal nome, tal nome, tal nome, vão receber o certificado. Ah, mas eu fui. A gente contou aqui e não atingiu os 75%. Então, infelizmente, não tem como emitir o certificado, você não compareceu nas aulas. Entendi. Agora vamos falar um pouco do Vitor. Você já deu muito da explicação de como funciona a liga, né, da UF. Mas eu queria saber, assim, independente, você já buscou direto, pô, eu vou para a liga, você falou de embriologia, Isso, é isso? foi. Foi no making off ou você já falou Aqui, falou aqui. Não, foi Ele aqui falou mesmo, né? Foi aqui mesmo. Então, como é que foi isso? Você queria... O teu sonho é a reprodução humana? Eu tô enganado. Você já Já começou mudou. a mudar. É fetal. Então, Vamos lá, eu quero saber de você. A Tá. tua busca, entrei na liga, estudei. Destrincha O isso. que é o que porque você vê isso pro é seu inspirador. futuro? E assim, o que você vê pro seu futuro e se a liga te ajudou nisso, né? Se ela conseguiu te contribuir isso de alguma forma. Até a questão de ter contato com profissionais, outros médicos e tudo. sim. Tá, segundo período, Vitor Joshua lá, tendo aula de embriologia, ficando completamente desesperado com anatomia e tal, achando que ia tudo dar errado e tal. No meio do caos, comecei a ter aula de embriologia, tive um professor muito bom. E eu comecei a gostar. Comecei a achar interessante e tal, que não sei o que lá, gametas, reprodução, mórula, blástula. Quantos anos será que vocês não escutam mais essas palavras? Pois é. E aí eu comecei a gostar muito. E aí, isso foi no segundo período. No terceiro período, no início de 2020, pandemia. A faculdade ficou parada por um tempo. E aí, a gente retornou em setembro. E aí, eu tive a oportunidade de prestar monitoria para embriologia. Passei, fiz 2 anos de monitoria de embrio, de tanto que eu gostava. Fiquei 2 anos trabalhando com isso. Pois é. Caraca. E eu achava muito interessante essa parte de reprodução. Comecei a pesquisar sobre. Foi aí, como eu tinha falado, que eu descobri que você pode trabalhar com isso dentro da GO. Aí eu olhei e falei assim, por que não? Nunca tinha pensado sobre. Eu entrei na faculdade querendo onco. E aí, Desviou. depois eu falei assim, eu quero cardio. Tive físio de cardio e eu falei assim, misericórdia, eu não vou. E aí... Você pensou na GO. Aí eu pensei na GO por conta da reprodução humana. E aí eu fui Pra tendo... você, a GO, parte, essas coisas não estavam na tua cabeça. Então, na época não. Era o caminho só pra você Isso. ter Pra uma acesso. matéria que você se interessou, brilhou Exato. o olho. Aham. Como que eu chego na reprodução? É pela GO? É pela URO? URO eu já não gostava muito. Falei assim, tá, então é pela GO, ok. Beleza, normal. Vou Vou ver qual é. ver qual é. Aí no sexto período tive aula ainda online. Tive aula da G e da O, comecei a gostar muito, comecei a gostar Quem demais. dava aula pra você era o Carlos Augusto. Também o Carlos Augusto Faria, Isabel Chuvis. a Isabel do Valsim, a Suzana Aide me deu aula, a Cristiane Alves me deu aula, a Carol Oliveira me deu aula, a Karen me deu aula, a Rocio me deu aula. Se ele sabe o nome todo, é porque ele Se assistiu interessou. às aulas. Eu assisti a aula. Interessante. Né? Tá certo. Bastante gente me deu aula. A Flávia do Vale também me deu aula. O Braga me deu aula, obviamente. E aí eu comecei a gostar muito. Pensei em prestar monitoria, só que não tinha aberto ainda. Abriu esse ano pela primeira vez o edital de monitoria, mas acabei não fazendo porque eu também ia me formar. Sim, é final de Não ia ano. dar. Eu não ia abandonar a monitoria, assim, em É muito outubro. estudo. Não tem como. Mas eu queria ser monitor da área e tal, que não sei o quê. E aí, de tanto gostar, quis ir pra GO e fechei isso muito certo. No sexto período, depois que terminou, assim, eu fechei com certeza absoluta. Assim, eu quero isso da minha vida. Na época, existe uma clínica de reprodução lá em Niterói, que eu cheguei a bater na porta e pedir pra acompanhar. Que O Marco demais. Peçanha. Quem é? Profete? Profético. Profete. Isso. Eu bati lá, pedi, conversei com a recepcionista. Ela falou assim, eu vou marcar um horário pra você com ele. E aí você Conversa. vem aqui. Eu fui, conversei com ele, ele deixou. Mas na época eu não era nada a ver com Com a universidade, não tinha. nada a ver com a universidade, Era totalmente- nada a ver com a liga também. Sim.
Sim. E aí ele deixou, eu acompanhei lá algumas vezes, vi todo o processo de laboratório, também vi toda a parte de consulta, vi transferência embrionária, vi aspiração de óvulo, vi isso tudo, fiquei encantadíssimo. Você viu mais coisa. Muita gente. O R3 que vai terminar Agora em fez março. você não viu. Bom, Eu só vi depois que eu me formei. Sério? Quando eu me especializei. Aham. não, isso é muito Porque não interessante, tem na minha porque residência. você, quer dizer, ele já tinha decidido, ele queria isso. É. Queria Ele muito a Isso é especialidade, muito a legal pra subespecialidade. qualquer estudante de medicina. E você Ir conseguiu atrás. com Eu sou uma cara de pessoa pau. que É. foi... E a pessoa que te deixou fazer isso também é um cara de coração aberto. Com porque certeza. Não é qualquer lugar que vai abrir. Que outra coisa, é uma instituição privada que as pessoas Sim. estão pagando bem por isso. Então, assim, você Uma enquanto seriedade, acadêmico, existe uma seriedade, existe um cuidado a mais, porque você, assim, eles não têm obrigação nenhuma de te receber. Então, se eles te receberam, você não pode atrapalhar, né? Então, assim, eu ficava Você lá. o quê? Ia uma vez por semana? Ia quando tinha? Eu ia uma vez por semana. Mas você dava um caô lá na aula que você tinha. Como é que era isso? Dava, Não dava dava sim, uma porque- babada lá? Porque eu ia de manhã. Ah. Eu ia de manhã E aí tu, e voltava aí à tu não tarde. assistia a aula da Infecto? Ou... Mas a aula era não sei. gravada na época. tá bom. Aí a gente ele podia assistir ganhava- depois. exato. Tem todo um jogo, né? Tem. Tem Mas que você ter tem- esse mas equilíbrio, você né? Não tem dá que pra dar ser. Mas Acadêmico você dá tem que jeito pra fazer. tudo. Pra você conseguir Não, fazer eu o que sei. você quer, você se desdobra. Seu dia Exatamente. não tem 24 horas. Seu dia Aí, tem muito mais. aí você ficou lá na Profértil. Isso, acompanhei um acompanhou pouquinho. isso tudo. E aí bastante. eu tive uma reviravolta na minha vida que eu virei e falei assim, gente, eu tô focando muito na GO, eu vou ser médico generalista, preciso focar em outras coisas. Aí eu parei de acompanhar na Profértil, tentei focar em outras coisas e tal. Fui continuando tendo aula da G e da O no 7º período. Aí eu entrei pra Liga, quando eu tava no sétimo período. A gente tava voltando às aulas presenciais. E aí eu falei assim, uma ótima oportunidade pra gente meter o louco e fazer uma coisa grandiosa. Vamos lá. E eu sou meio megalomaníaco, eu gosto de inventar moda. Então, assim, foi aí que a gente olhou e falou assim, não, a gente vai fazer o simpósio dessa forma. Gente, e se a gente fizer o simpósio dessa outra forma? Se a gente convidar tal pessoa, vamos fazer tal coisa? O que a gente consegue ofertar de estágio pros ligantes? O que a gente consegue fazer de pesquisa pros ligantes? Vamos tentar fazer isso crescer? Porque tava aquela coisa... Levantar. Tava aquela coisa morna. Ah, tem uma aula aqui, uma aula ali, e disso a faculdade tá cheia de ligas assim. Uhum. Então, assim, como é que eu vou fazer outros ligantes gostarem disso? Então, aí a gente foi inventando moda, basicamente. Criando oportunidade e dando a cara a tapa mesmo. E aí... E você ia a coisinha da reprodução ali. Sempre. Até hoje. Uhum. Mas aí eu olhei e falei assim, não, eu gosto de GO mesmo, tive as aulas de GO por completo e falei assim, gosto muito da G. Mas eu sempre senti que a O me chamava pra alguma coisa. Eu ficava assim, gente, se eu for... Eu acho que no final eu vou ser obstetra mesmo. Acho que eu Nunca vou... você entrar na residência, você desiste rapidinho. Hoje você já dá algum estágio na obstetrícia? Ou Não, ainda não. Ainda não. Pelo internato eu vou rodar daqui a 2 meses. Eu vou ficar 3 meses lá e vou fazer o meu eletivo. Ah, legal. O Na área eletivo é pra ir. aonde? Lá mesmo no... Não, Depende, o eletivo eu posso escolher onde eu quiser. Aham. E aí eu tô querendo ir conhecer É, outros foi o que você falou. serviços. Então isso. vamos lá. Você tem um mês, não é isso? Isso, Como então. o que vai ser sua escolha? O que Ele que você falou, tá ele falou olhando? levar pro... Mas ele não falou agora ao vivo. falou Agora ao vivo não. agora não. Isso. Ele tem várias opções, né? Isso. Então, pelo internato da UF, a gente tem a possibilidade de acompanhar Deus quiser. dentro do Antônio Pedro ou fora do Antônio Pedro, pelo internato obrigatório, os 3 meses. Hoje em dia, a maternidade Alzira Reis está com as suas instalações dentro do Antônio Pedro, porque a maternidade está em reforma. Então, estão funcionando 2 serviços dentro do mesmo hospital. Certo. Então, a gente tem o serviço do Antônio Pedro e o serviço do Alzira Reis. E aí a gente consegue... Fazer Fazer tudo os num lugar dois. só. consegue fazer tudo num lugar só, mas a gente ainda assim é dividido entre Antônio Pedro e Alzira. Certo. Também era assim antigamente, quando a Alzira estava lá no Funcionando, Charitas. Então certo. a gente podia dar plantão lá, acompanhar a obstetrícia por lá. Então, no Essa é uma internato... opção. Oi? Essa é uma opção. Então, aí eu posso escolher entre ficar no Antônio Pedro e decidir se eu quero seguir pelo Antônio Pedro ou pelo Alzira ali dentro. E a segunda opção é fazer os 3 meses pelo Instituto Fernandes Figueira. Que eles têm convênio. Especificamente ou porque... Especificamente. É porque eles têm convênio. Ah, tem o convênio. Tem convênio. Tá. Aí são 5 vagas, aí escolhe por ordem de
de prioridade. A primeira escolha é por turma. As turmas mais velhas escolhem onde querem rodar primeiro. E dentro da própria turma, escolha por CR. Certo. Eu escolhi o meu rodízio de internato para que a GO ficasse por último, para eu ter prioridade de escolha. Certo. Porque se eu quisesse fazer o IF, por exemplo, eu não teria que competir com outras turmas para poder escolher uma das 5 vagas. Certo. Tudo muito bem pensado. Tudo muito bem pensado, milimetricamente planejado. E a obstetrícia, então, hoje você vai para onde? Você já decidiu? É realmente Fernando Figueira ou você tem outra opção Nordeste? Então, vou chegar lá. Em relação aos 3 meses, eu tô ficando um pouco em dúvida agora se eu quero seguir pelo Alzira, porque é baixo risco, acho que eu vou ver mais do que as coisas mais complicadas do que um hospital terciário. Ou ir pro IF, ainda tô um pouco em dúvida. Eu tô querendo ir pro IF conhecer o serviço, porque o serviço da UF eu já meio que conheço. Mas eu tava querendo... é alto risco fetal, né? Alto risco fetal. Lá não tem CTI materno, isso. E aí, eu tava querendo conhecer o IF, que também é alto risco fetal. Uhum. E fazendo essa network, conhecer o próprio serviço, enfim. Isso é importantíssimo. E aí, depois desses 3 meses, eu tenho 1 mês de internato letivo que eu escolho onde eu quero rodar no Brasil inteiro. No internato, aonde também te aceitarem. Onde me aceitarem, onde eu conseguir. Escolhe, envia uma carta e eles respondem. Isso, se tem vaga, se eles aceitam propriamente dito. No internato, a gente tem direito a 3 meses de internato eletivo. Então, eu já fiz 2. E aí, eu tenho umzinho ainda pra cumprir, que eu quero fazer na área da GO mesmo. Os outros 2 você fez aonde? Eu fiz no Antônio Pedro, eu fiz de pneumo e de gastro. Nossa. E aí... esse último mês... Porque você estava ainda uma dúvida de alguma tuberculose, algum H. pylori. Da onde você tirou pneumo e gastro? Então... Era uma coisa que estava falha nos seus estudos, aí você falou, cara, vou me afundar nisso. Pior que não. Eu pensei pneumo e gastro por quê? Porque todo mundo fala da pneumo e da gastro do Antônio Pedro. Então eu pensei assim, como a clínica médica foi o meu primeiro rodízio, eu tinha bilhões de turmas para escolher primeiro. Aí eu pensei, eu não vou... Dentre mais 5 turmas que estavam na minha frente... mais 3 turmas, não vou conseguir pegar uma das 3 vagas da gastro, por exemplo, da enfermaria. Ou uma das 4 vagas da pneumo. Então eu falei assim, eu vou pegar o eletivo, porque aí a vaga é garantida. É o mesmo processo que você fez aí com o internato. Exatamente. Tudo milimetricamente planejado. Vou pegar aqui na pneumo e na gastro, porque eu quero conhecer e saber se é bom. Porque eu acho que quando eu rodar na clínica médica e for rodar nas especialidades, eu não vou conseguir pegar. Aí eu fiz isso, eu peguei na pneumo e na gastro. A gastro me balançou um pouco, confesso. Olhei e pensei assim, e se eu for fazer clínica e fizer gastro no final? Mas aí passou. Que bom. Mesma coisa pra endócrino. Na clínica médica eu rodei na especialidade de endócrino. Mas você pode fazer gineco-endócrino. Essa é uma das minhas opções também. A gineco e a obstetrícia, né? A obstetrícia e a gineco, a especialidade em si, ela é muito boa porque você... dentro dela você pode fazer a obstetrícia, que ela é linda. Sim. Mas é uma vida que você tem que escolher. E tem a gineco que é a área cirúrgica, tem a área clínica. E dentro da clínica tem 1000 coisas pra você fazer. Então, assim... Cara, é uma das especialidades mais completas se você tem dúvida de alguma coisa. Óbvio, você tem que gostar, né? Sim. Mas é muito completa, né? Pra você decidir o que você quiser. É muito versátil, né? Exatamente. Você pode fazer cirurgia, você pode fazer robótica, você pode fazer, né? Das minimamente invasivas, você pode fazer endócrina, você pode fazer tudo. Isso é verdade. É uma opção. Ainda mais tem reprodução, tem a parte de onco, tem mama, tem Agora tudo. Você tem coisa. Um mês faltando. Isso. Você pode ir pro Brasil inteiro. Isso. E aí? E aí, uma das minhas opções ou eu conhecer outras universidades aqui do Rio de Janeiro, porque eu pretendo continuar aqui pelo Rio, ou uma das... a UF também tem um vínculo com uma maternidade lá do Pará, em Oriximiná, Meu Deus. que ficou suspenso por conta da pandemia, mas a gente tá tentando voltar com ele ali de pouquinho em pouquinho. É alto fluxo, né? Acho que é alto fluxo. Deve ser. Tem um Instagram de outros alunos que foram, que se chama Destino Oriximiná. Que na época eles filmavam tudo, assim, a rotina, tem alojamento, tem hospital, tem hospital flutuante, tem de tudo lá para poder atender a população local ali. Mas você tá nessa escolha porque eu acho que é uma aventura. É uma aventura a mais junto com a especialidade. Sim, né? sim. Como tem o Médico Sem Fronteira, como tem o cara que vai fazer o exército. Ou que vai fazer como voluntário numa área que precisa, né?
e tal. Muito interessante para Isso- você ter uma noção do Brasil, de coisas que Exato. você não vai ver nunca, A né? gente já teve uma médica que ela mora fora, né, hoje. E ela fala, se você puder experimentar medicina em qualquer lugar que não seja da osso, óbvio, né? A gente já tá dentro do Brasil ainda, Uhum. mas que não seja dentro da área, da bolha que a gente vive, vale super a pena. Se você tem Sim. essa oportunidade. Porque a gente vive numa bolha e você vivenciar uma medicina que você não tem, que você não conhece, que vai ser totalmente diferente, ela diz que vale super a pena você ter essa experiência. É, Porque você tá no prazo, né? Você é tá tudo gratinando, vale a pena. É porque tudo depois diferente. a briga vai ser grande, É. né? Na residência. Depois as E a coisas gente vai ficam mais chegar lá. sérias, né? Aí você tá quase muito certo que vai pra lá, né? Então, eu tô tentando Tá pleitear. na Eu tô pleiteando essa vaga lá Ainda tem do- isso. do Paraíso, porque por conta da pandemia, pararam de enviar equipes daqui e tal. Aí a Secretaria de Saúde assumiu a direção da maternidade e tal, e não estavam enviando. Mas aparentemente retornaram recentemente. Aí você tá vendo Aí a gente direitinho. tá mandando e-mail, correndo atrás, vendo com. Porque precisa de professor junto, ou manter o contato com os staffs de lá. Sim. Então, assim, e eles também precisam aceitar. Tem toda a questão porque a gente recebe alojamento e alimentação também. Uhum. Então, precisa só ter Tem ter que todo ter aquele toda aparato uma básico. burocracia. É. né? E aí precisa, enfim. É, que mas fazer é uma toda a experiência parte que deve ser burocrática. muito incrível mesmo. E eu gosto muito dessa parte de experiência, de Sim. conhecer coisas novas. Além de lidar Porque com outra medicina, É muito basicamente, né? difícil. Você só vai ter isso na sua vida, de você conhecer uma medicina fora, ou se você fizer os steps dos Estados Unidos, ou se você validar o seu CRM em qualquer outro lugar, mas aí você já tem que ser destinado a querer fazer isso, Sim. sair do país. Sim. Ou se você conseguir um eletivo fora do país. É. Que aí você vai saber como é que é a medicina. Porque eu conheço pessoas que vêm de fora, assim, pacientes. Fala, doutora, é muito diferente. A medicina lá é totalmente diferente. Dá vontade de saber como que as pessoas exercem a medicina, a ginecologia, a obstetrícia, enfim. Em outros lugares que são totalmente... A gente conheceu uma médica que falou da França, como que ela foi obstetra lá na França. Em um lugar, né? Ela falou, é totalmente diferente. A paciente mesmo bota anestesia nela, que... né? Vai dosando. É totalmente diferente. Você ter essa experiência é muito Sim. legal. Em qualquer lugar, né? E Aí só tem você assim. tá nessa fase. Você entregou o bastão pro Marcos, que Isso. hoje é o presidente da Liga, Isso. e tá no caminho de transição. É. Formatura, graduação, canudo, e decidir, como você Residência. já decidiu pela Gineco, a residência. Isso. Então, como é que agora vamos entrar nesse bloco agora, falando um pouco disso. Você Decidir falou- residência, e ainda tem o meu desejo, a reprodução. Uhum. Essa residência tem que estar linkada com essa reprodução ou não? Só Você o falou que a R4? Liga pode ajudar no Enari, então isso é uma coisa legal. E Isso. no que a Liga te contribuiu para isso? Como é que você vê Tá, o Enari? Isso aí, vamos lá. Tá. Eu acho que é bom começar com as oportunidades que a Liga dá. Assim, muito se fala hoje em dia sobre networking, sobre conhecer pessoas, sobre portas que se abrem através da ferramenta que você tem. E hoje eu enxergo a Liga como, assim, as ligas acadêmicas de modo geral, como uma ótima oportunidade para você fazer contatos, conhecer professores, ter novas experiências. A Liago, por exemplo, a gente tem alguns convênios com alguns médicos, não com a instituição propriamente dita, mas com alguns médicos que eles... e alguns outros serviços que eles deixam os ligantes acompanhar o que eles fazem. Por exemplo, tem o médico Rodrigo Souto, que é lá de Niterói, que ele é mastologista, então toda sexta-feira ele opera. Ele opera muito no hospital privado lá em Niterói. E aí... Ele aceita os ligantes. Então a gente montou um esquema junto com a Liga de Ele Oncologia. é mastologista. Ele é mastologista. Legal. A gente montou um esquema junto com a Liga de Oncologia, porque eles também têm esse contato com o Dr. Rodrigo. E aí, a cada semana, Vai um grupinho. vai um ligante de cada. Aí a gente faz essa relação com os ligantes, quem tem interesse em acompanhar as cirurgias da masto no Hospital X. Aí eles declaram lá o interesse, e aí a gente monta um calendário junto com o pessoal da Liga de Onco da UF. E aí, a cada semana, vai um de cada, ou Isso vai... é ótimo para network.
Exato. E aí eles acompanham, dependendo, eles até entram na cirurgia. Tem gente que instrumenta pela primeira vez, tem gente que entra na cirurgia pela primeira vez, tem gente que assiste uma cirurgia pela primeira vez. Isso é tão importante. Isso é muito legal, isso dá motivação. Não, isso é pessoa importante, participar. porque você chega na residência, muitas vezes tem residente que nunca nem entrou em campo, nunca entrou, nunca não sabe fazer muita coisa. E às vezes, por conta disso, falha às vezes na própria faculdade Sim. mesmo, que não teve alguém, existe uma liga que faz isso, que Sim. você pode entrar. Porque hoje tudo é muito burocrático. Exato. Então é difícil, né? E assim, era uma coisa que eu tava até pensando em casa, assim, estudar é uma coisa relativamente fácil, porque você vai fazer isso obrigatoriamente durante a faculdade. Agora, essas outras opções você precisa caçar. Sim. Você precisa ir atrás, você Exato. precisa fazer uma prova, você precisa assistir uma coisa. Estudar, você vai estudar, isso com certeza. Isso todo mundo vai fazer. Uhum. Então, assim, você tem que fazer um a mais para poder conseguir esses outros lugares, essas outras oportunidades. Além disso, outros ligantes também puderam acompanhar um estágio no banco de leite do hospital, porque a gente estava também pegando mais essa parte de coisas básicas, amamentação, Uhum. pega correta, etc e tal. Todo o processo de doação de leite, de captação de leite, Isso faz parte. Você precisa de uma prova para você poder exercer isso na maternidade, hoje no SUS. Você precisa passar por uma prova. Uhum. Você não pode ficar vinculada a maternidades se você não tiver, tipo, O Leila tem isso. o Leila tem isso, o Marisca tem isso, você tem que ter feito o curso de amamentação. Você não pode. Pô. Provavelmente, se você já tem esse curso de amamentação, já fizeram, muitas vezes já é válido. Uhum. Entendeu? Mas Interessante bom eu tive saber. que fazer Aham. depois de residente pra entrar no Leila Diniz. Nossa. Lá a gente acompanhou todo o processo de pasteurização do leite, isso porque mesmo. faz cultura de leite, faz um monte de coisa que a gente nunca pensou Exatamente. que isso aconteceria. Legal. Quando eu acompanhei, a gente foi na UTI neonatal entregar os leites dos bebezinhos e tal. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. A gente também tem a oportunidade de acompanhar no ambulatório de mola do próprio pro Braga, Aham. lá na UF, com o residente que fica lá com ele. E tinha mais algum outro estágio que eu tinha esquecido, mas quando Tudo isso que eu lembrar, eu a comento. Liga oferece. Exatamente. E aí, assim, além disso, obviamente, pesquisa, porque a gente faz a pesquisa de alguma coisa, ou algum resumo para congresso, ou algum artigo, alguma coisa para revista, a gente procura algum professor para orientar a gente, capítulo de livro também, a gente monta tudo, monta o tema, procura o professor, vê se ele Mostra. topa, aí ele fala, posso orientar vocês. Aí a gente cria tudo e tal, manda para ele e fala assim, e aí, o que você acha? Aí ele fala, ajeita isso, ajeita aquilo outro, então a gente vai conhecendo mais pessoas ainda através disso. Lembrei, a gente acompanha também as cirurgias com o professor Bernardo Lasmar, lá também, especificamente com ele. As endoscópicas. Isso. E eu acho que só. É bastante É coisa. bastante Tem lugar coisa. que não tem nada. E a gente tava pensando em como botar mais coisa ainda, assim, porque muita coisa acontece em horário comercial, que tá todo mundo trabalhando e tá todo mundo estudando. Né? Então, assim, como é que a gente sincroniza isso? Porque difícil, o aluno né? vai faltar aula, tudo Tem bem que pro tentar aluno botar não faltar? aos sábados. Tem lugares que funcionam aos sábados. Né? Pois é. Aí a gente tava tentando, assim, até o que a gente consegue fazer a mais, assim. Mas e aí o Enari você vai prestar pra GO mesmo. vou prestar pra GO. E como é que Isso tá daí... o Enari? O que você acha do Enari? Uhum. Porque você se considera o cabeçudo, o cara... Não tem. Essas perguntas não existem. Porque uma pessoa Ele que é da vai UF e da UFRJ, Olha elas já só. são cabeçudas e elas falam que Ele não vai são. faturar 3 ou 4 vagas. Botar o nome dele lá em cima. Vai segurar as vagas até o último dia. minuto. Ele é a cara A disso. pergunta é só isso. É brincadeira, lógico. Mas com assim, certeza. quais são os seus desejos quiser. hoje? Você Vai já tem sim. isso definido? Dentro do teu sonho final lá. Final não, meio, né? Uhum. Que é a Talvez a reprodução. O que você está na sua escolha do, né? Uhum. Do que está acontecendo. Como é que você faz essa escolha? Como é que você pesquisa? Você vai lá no hospital? Uhum. Você falou muito em network, muito de relacionamento. Você conversa com é uma alguém. pessoa boa de relacionamento, fala muito bem. Você bateu na porta do Marcos Peçanha lá, ele te permitiu. Você está indo no hospital ou está indo no Zap? Uhum. Né? Porque a galera vai muito assim. Como é que é esse hospital? Como é que é isso? Fala. Então, aquilo assim, a gente que é do Rio, a gente conhece mais coisas do Rio, né?
Meus amigos que são de São Paulo conhecem de Rio e coisas de São Paulo. Meus amigos de Minas, do Rio e Minas e tal. Então, assim, a gente fica um pouco mais limitado de conhecer tão de perto aquilo que outras universidades ou outros hospitais podem oferecer. Então, assim, aqui no Rio, o que eu penso, por exemplo, é o Enare, que é Brasilzão, assim. Me sinto até diante de um Enem de novo, assim. Tipo, pra onde eu passar eu vou, se Deus quiser tô indo. Mas também penso em UERJ, penso na UFRJ, comecei a pesquisar um pouco mais sobre a Unirio, o que ele tem a oferecer, tanto o IFE ou alguma... Tudo federal. Tudo federal, você tá mais só algumas... coisa acadêmica, universitária. Então, aí eu ia chegar aqui agora. É um sentimento teu? Sentimento de nerd, sentimento de gente inteligente, sentimento de gente que passou pra UF, medicina. Mas eu não sou nerd de jeito nenhum. Não, ele falou muita coisa de alto fluxo, maternidade. Não, sim, mas é porque geralmente pessoas que saem de hospitais universitários gostam de ficar em hospitais universitários. É só por isso mesmo. São geralmente, é o que a gente fala, o hospital público são pessoas que são extremamente inteligentes, são provas muito difíceis. Por isso que a gente está brincando, que vocês sempre ficam lá no topo. E vocês se sentem mais amparados também. Quando você vai para um universitário, você sabe que tem aquele mínimo... Aquela estrutura montada para o ensino. Eu estou aprendendo, então tem alguém me ensinando. Sim. Quando você vai para um hospital público, essa relação ela é meio distorcida. Embora tenha bons profissionais que vieram desse serviço, que são, às vezes, docentes. Mas existem muitos profissionais que são contratados e eles não estão ali para ser professores de ensino. Exato, tem também toda tem essa questão. Isso Por faz isso que a muita busca diferença. maior é pelo Eu universitário. estudei no Hospital Federal do Andaraí, não tinha só professores, né, nem pessoas que estão com o intuito de ensinar. Eram médicos do serviço. E eram médicos do serviço. Tinha até médicos do serviço que tinham o intuito de te ensinar algo. Mas tinham uns que era, vou tocar o serviço. Sim. Você fica aqui. Se você ficar aqui do meu lado, você vai aprender o que for para aprender. Sim. Então tem que olhar isso mesmo, porque faz diferença. Eu gosto um pouco mais dessa parte acadêmica. Acho que justamente por eu ser de um hospital universitário e também, assim, por ser aluno também que tá ali vinculado à liga, que tem muito professor em volta e tal. Então, acho que isso me chama bastante. Eu gosto dessa parte teórica também. Gosto muito de tocar serviço também, assim, nos estágios que eu tô. Gosto de estar lá participativo, ativo o tempo... Proativo. Adoro ficar me enfiando em coisa. E aí a segunda parte, assim, já dei uma olhada também em outras maternidades do Rio de Janeiro. Eu tô rodando na Masto esse mês, no meu rodízio do internato. Então, assim, a maioria do pessoal da Mastro veio pela GO, não veio pela CG. Sim. Então, já perguntei a eles onde que eles fizeram residência. Carol Rigolon. Carol Rigolon, ela saiu da UF. Ela tá só na Unirio. Ela tá na Unirio, isso. Tá certo. Ela era da... Ela já deu várias aulas pela Liga. Várias aulas. Que legal, ela é muito boa. Foi minha residente. Foi? Uma das residentes da Mastro, inclusive, ela fez no Leila. E ela tava contando que lá foi muito bom, um altíssimo fluxo. Não, lá você aprende por osmose. Você não existe você sair do Leila Diniz e você ter algum tipo... Você vai pra qualquer plantão, você aguenta. Você aguenta qualquer coisa. Lá você vai sair sabendo obstetrícia de cabo a rabo. Sim. E aí você tava falando, tava rodando agora na Mastro. Isso, aí eu andei conversando com eles, porque o pessoal vem de diversos outros hospitais e tal. Um dos outros residentes, ele fez um Rio, ele começou a falar sobre que lá é alto risco materno, uma coisa que me atrai um pouco mais do que alto risco fetal. Então eu fiquei assim, E tem que fazer essa história. Você já tem que estar pensando também na mudança, né? Você hoje mora no Niterói. Isso tudo também pesa. Pesa As muito. Questões sociais, custo, isso tudo vai pesar para você também decidir. Vai virar residência. Você vai colocar numa balança. Vamos lá, é bolsa de residência, né? Então, assim, Rio morar no Rio por si só já é caro. Então, assim, isso tudo com certeza entra na balança. Sim. Também pensei em outras matérias. Você acha que o Rio tem mais oportunidades hoje que a UF? Tem mais opções, Tem mais opções, mas... Eu não sei se é porque a gente da UF consegue fazer muita coisa no Rio. Parece que é tudo a mesma coisa. É só uma pontezinha ali e tal. Pra gente é que é difícil ir pra lá. Aí eu acho que a visão daqui pra lá parece ser um pouco mais tipo assim, não, lá é Niterói. Mas eu vejo assim, tipo, ali no Rio. É rápido. É ali no Rio. Eu pego uma barca que tá resolvido.
Já pesquisei também sobre outras maternidades, como o Fernando Magalhães, o Maria Amélia também. São Paulo tá fora. Eu cheguei a São- cogitar São São Paulo. Paulo tem né? muita coisa boa pra reprodução. Tem, né? Pérola Byton. Um ponto. Eu cheguei a ser ligante da Liga de Reprodução da Unifesp. Porque eles abriram... Inteligentíssimo. Oi? Era tudo Inteligentíssimo. online, né? Também, Na porque época que era online, Ele conseguia estar aí lá dava. pela internet. Toda quinta-feira tinha aula. Eles fizeram um curso de introdução pra Liga, que foram acho que uns 3 ou 4 dias de aula. E depois a gente tinha que fazer a prova, que era um formulário gigantesco, falando sobre questões éticas, sobre PTGM, vamos pesquisar não sei o que, biópsia de embrião, que não sei o que, trofoblasto, essas palavras. E aí, graças a Deus, eu passei, me esforcei muito também. E aí eu participei por 1 ano como ligante, foi muito bom. Ganhei um sorteio deles, eles mandaram um livro de São Paulo pra mim. Foi E é uma muito bom. possibilidade ir pra São Paulo? Não tinha pensado. Aí uma médica que eu acompanhava no meu plantão de clínica, ela Faz passou, as provas. ela passou pra São Paulo. Eu fiquei assim, e se eu for pra São Paulo também? Fazer prova. Aí- Eu fiz. Aí eu fui vendo vários amigos meus indo pra São Paulo também. Eu falei assim, gente, que Fazer- isso? Quem vem pro Rio, vai pra São Paulo. Por que pô. não? É mais uma cartela. E lá, assim, a reprodução, óbvio, a reprodução ela é um nicho muito fechado. Uhum. No Rio, em São Paulo, em qualquer lugar. Mas a reprodução lá em São Paulo, assim, em termos de residência, é muito boa. É muito bom, É né? melhor do que aqui. Você vai. Eu acho. Eu posso estar errado, mas eu acho que a questão da reprodução humana. Lá tá um pouco mais à frente. Não é questão da especialidade em si mais desenvolvida, não. na é isso. residência. É você ter acesso à reprodução Na Uhum. residência. num R4. É. Uhum. Eu não conheço nenhum serviço no Rio que tenha alta complexidade. Não Aham. tem. Você tem a baixa sendo feita em alguns serviços e tal. Não tem nada de alta complexidade. É porque, na você não tem o realidade, curso completo Aham. de pós-graduação, né? O R4, servidor estava né? tentando implementar algum certo tipo de baixa complexidade, mas acaba que no lance final, nas medicações, nas Aham. questões mais... Você Parte consegue hormonal. a Pérola O SUS não Byton em São consegue. Paulo. E você vai ter que recorrer muito a serviços privados, né? Sim. Para ter essa prática, para ter essa Mas esse é incrível, ganho é uma na profissão. oportunidade. Aqui acaba sendo mais uma questão comportamental, aquilo que dá pro SUS Sim. conseguir dá. amparar, mas talvez uma biópsia não embrionária não consiga. Não chega no final. É. O final de tudo... Não, aqui no Rio eu não conheço não nenhum dá. serviço que faça transferência de embrião, Público, é, assim. Público não. fertilização in vitro, não existe. Aham. Não existe. Público não existe. Eu já cheguei a pesquisar uma vez pelo SUS, mas tinha em São Paulo. Em São algum Paulo é o lugar. único lugar que eu acho que você conseguiria ver se É a já Pérola existe. que é A onde Pérola tem. Byton é um ótimo hospital se você visa muito É reprodução. público? Não, ele tem Esse privado. eu não conheço. Público privado, Público mas é privado, público. é. É público. Mas eu acho que lá é assim, é uma coisa que você pode dar uma pesquisada boa, Interessante. porque é assim, Santa Marcelina, Pérola Byton, são acho que hospitais bons. Mas isso você tira de letra. É. Você faz um R4 de reprodução você faz, endócrino. Até de reprodução. Você entra. Hoje Aqui existe. eu não sei aonde você só tem. lá fora também, em São Paulo, Sim. Ciro Libanês. Não, você Aqui tem. Os não, R- aqui é o você que vai acompanhar. todo mundo. É que quando chega no R4, é o que eu vejo. Eu lido muito com o residente. Então, quando eles estão no R3, eles fazem aquela visita de 1 mês também fora, Sim, escolhe, tem uns porque que também vão tem pra letivo. Europa, É. fica 1 mês. Eles gostam de ir pra Europa, residente Mas é adora. ótimo, você visita Adora. a Europa e Você conhece vai- a medicina da Europa. Sim, tá bom. Aí faz aquele fellow. Até em Fellow, férias só eles vão pra observa. Europa. Eu ia pra Marataízes. Pô, os caras vão pra Grécia. Pois é. Aí, você, no R4, você vai ter que ir para São Paulo, e aí você tem os cursos privados, pagos, São as pós-graduações. É. ou no Círio, Tem o no Círio, tem vários, Albert depois você manda em mim. Einstein, Uhum. Por favor, tem manda assim. o Cetros Tem. agora, é um curso Uhum. de medicina fetal, que também eu acho que Absurdamente tá caros. fazendo... Hum. Tem vários cursos muito bons, Uhum. porque você também tem que se qualificar dentro da sociedade para ser... Porque na realidade, a reprodução em si, por muito tempo, você não teve uma pós-graduação, era experiência. Uhum. Então, você não tinha pós-graduação. Muitos hoje que fazem reprodução,
eles não têm título de nada. É por experiência. vivência. Hoje em dia, existe a uma cobrança de você para você entrar na sociedade brasileira. Existe uma de pós-graduação. vida. Então tem muita gente macaco velha aí da vida que tá fazendo pós, voltando a fazer pra ter só o título, né? Mas assim, tem várias, mas em São Paulo. Aqui é só, você só iria acompanhar pessoas, bater na porta e falar, quero ficar. Porque também é válido. Sim, mas é claro. legal ter o título O título é uma condição importante para você trabalhar hoje nas clínicas. Hoje está muito regulamentado tudo. Vocês são muito... Você pode só colocar a mão em lugares específicos, com preceptoria. Antigamente, na minha época, 9 anos, no segundo ano eu estava fazendo cesárea, né? Porque hoje isso é um crime. Mas isso era a tônica. Mas é por isso que existem as ligas. Sim. Que no Pra te momento dar essa que oportunidade. afastou o médico do hospital, aquele jovem, cheio de garra que você comentou, ele tinha que se unir com outras pessoas. E fazer algo mais com regulamentado. os mesmos desejos, que são as ligas, para começar a beliscar daqui e dali, começar a entrar dentro de um hospital, começar a ver. Coisa que a gente fazia naturalmente. A gente batia na porta de algum médico. Vem dar plantão aqui. A minha primeira Hoje em cesárea dia é o você não pode entrar no segundo hospital ano. sem você ser credenciado, Nossa, crachá, não mesmo. tudo. Você não pode fazer isso. No segundo ano de formado, no segundo ano da graduação, eu dava plantão no pronto-socorro. Isso era assim, não era no WhatsApp, mas era telefone. Vem dar plantão aqui. Depois do terceiro, você já era do grupo. Você já era médico. Não tinha papel nenhum. Não tinha papel nenhum. Tudo bem, o centro de estudos tinha um papelzinho lá que você era um estagiário. E aí, no segundo ano, faltou um obstetra. A obstetra estava pegada numa cesárea sozinha. Me chama alguém do Racha Faria. Vem cá, Foi quando rapidinho. eu fiz a minha primeira cesárea. Participei como auxiliar da minha primeira cesárea. Foi ali que eu comecei a decidir pela obstetria. Porque foi a primeira oportunidade que eu tive de entrar numa cirurgia. Eu entrei no centro cirúrgico, na emergência, para poder entrar numa cirurgia e não estava acontecendo. Sim. A obstetrícia me deu essa oportunidade. Isso, você vê como é que essas coisas vão se encaixando, né? As coisas parecem que já estão desenhadas e você só vai aceitando. E foi assim. E naquela época podia. Tudo mais Todo fácil. mundo Hoje em dia tinha é o seu tudo muito plantão regulamentado. No segundo ano, no terceiro, no quarto. Hoje isso não existe mais. Por isso que a existência das ligas, elas foram... Sim. Foi uma necessidade do aluno, né? Querer estar dentro do hospital, querer ver a medicina como ela é. Sim. Né? Uma das crescentes interessantes que eu acho que quase toda liga tem feita, por exemplo, é curso de sutura. É uma coisa que qualquer liga anda fazendo. A liga de cirurgia faz, a liga de emergência faz. A Liago já fez. Esse curso de sutura? Não, mas eu tive aula disso. Aí eu fui aprendendo dando na aula mesmo. O curso Vendo propriamente vídeo? dito, sim. Então certeza. a gente vai aproveitar que você está falando, a gente tem vai lançar um curso de suturas, nós e agulhas. próprias para ginecologia e obstetrícia. Ao vivaço. Mais para ginecologia, né? Ah, na legal. O verdade. cursinho vai estar sendo gratinado. Ele é muito difícil de fazer, a gente tá no fazendo. gratinado, tá? Dando A gente aquela quer dourada. A gente quer os principais nós, as perfeito. principais linhas de sutura para o ginecologista. A gente não quer a cirurgia geral no bolo, a gente quer só para o ginecologista, para ele saber dar um nome àquilo. Sim. Quais fios pedindo uma cesárea, Isso. quais fios pedindo uma... Então, a nossa audiência, Histerectomia. aquele que quer um curso de Sutura. nós, suturas e agulhas, Nós em vamos breve. Que gancho perfeito, hein? Exato, Gostou, né? viu? Pô, muito bom. Nosso infoproduto. Mas agora, no nosso bloco final, o Vitor, a gente queria uma mensagem final. Né? Para aqueles Alguma coisa que inspirasse, estudantes que... você desse aquele recado, ou alguma coisa que você deixou, que você queria falar. Por que Eu se tenho um associ- convite para fazer para você, tá? Por que Vou se fazer esse associar convite no numa final, tá? liga? Se você acha que vale a pena. Sim. Uma mensagem final mesmo de inspiração. Pode olhar, olha para... Opa. Isso, olha para lá e fala com a audiência. Vê se você consegue captar mais ginecologista, obstetra. Ou futuros ginecologistas. Alô, ligante. A ginecologia obstetrícia é linda. Mas brincadeiras à parte, você estudante, obviamente. Eu diria que, assim, quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que todo mundo do diretório acadêmico falava era: não deixe a medicina estragar a sua faculdade. Porque a faculdade é muito mais do que só a medicina que você vai estudar obrigatoriamente. Não se preocupa com isso, você vai estudar, vai dar tempo.
E o que você não conseguir, você vai arranjar um tempo de complementar, isso com certeza. Mas assim, o mundo da universidade, a universidade leva esse nome por um motivo, né? O universo, universidade, enfim. É um mundo de oportunidades para você aprimorar não só os seus conhecimentos, a sua inteligência, aquilo que você está aprendendo ali, mas também de desenvolver muitas outras qualidades. Isso vai à qualidade técnica, isso vai à qualidade manual, isso vai à qualidade de oratória, isso vai à qualidade de comunicação, enfim. Você pode crescer em muitas áreas que não só necessariamente a medicina, porque a medicina você vai fazer, você pode ficar tranquilo com isso. E uma das oportunidades que você tem é justamente a liga acadêmica, que é o ambiente que normalmente é feito para o aluno. É por isso que a diretoria da liga ela é feita por alunos. O professor está ali como orientador. O professor ele não manda na liga, ele orienta aquele grupo de alunos que está tocando a liga a fazer alguma coisa em prol do ligante. Então é um espaço que ele é para ser feito de alunos para alunos, é um espaço que é para você se sentir confortável e que você consiga tirar as suas dúvidas, por mais, entre aspas, bobas que sejam, e que você consiga desenvolver essas atividades de uma forma que você se sinta à vontade, como se você estivesse com um amigo ali. Exemplo, eu estou suturando aqui com meu amigo e eu não estou sabendo dar esse nó. Ao invés de eu estar na frente de um cirurgião que está ali há 20 anos e que acha que você tem que saber. Não, é um espaço que você pode ser basicamente vulnerável e não saber fazer alguma coisa. Perfeito. Então, é uma oportunidade de você crescer, é uma oportunidade de você aprimorar os seus conhecimentos, de você conhecer uma nova área, de você se interessar por novas coisas e de conhecer novas pessoas. Além de conhecer pessoas de dentro do curso, que você vai aumentar a sua rede de conhecidos dentro da própria faculdade, o que pode te dar grandes oportunidades, além de grandes amigos, isso com certeza. Por exemplo, eu me aproximei muito do Marcos quando ele entrou na diretoria ano passado. O Marcos, ele foi ligante da Liga em 2020. Em 2021, ele nem matrícula ativa tinha ainda, porque a UF estava demorando a fazer matrícula. Então, quando saiu a lista de ligantes, estava só... Porque a gente não divulga o nome, a gente divulga o número de matrícula. Pra não expor ninguém e tal. Mas tinha o nome dele lá, porque não tinha matrícula ainda. E essa é uma história muito legal. Porque desde o começo ele quis aproveitar essa oportunidade. E eu me aproximei muito do Marcos por conta da Liga e ele foi uma das pessoas que eu li e falei assim, eu posso deixar a Liga na mão dele, eu tô saindo, eu posso deixar a Liga na mão dele porque conheço ele, virou meu amigo e eu sei que ele vai fazer um trabalho excelente enquanto presidente. Então, assim, você vai conhecendo outras pessoas, você vai sabendo com quem você pode trabalhar, com quem fica mais difícil de trabalhar, quem é enrolado, quem não é. E você vai criando suas oportunidades, conhecendo outras pessoas, sendo mais desenrolado com as coisas, criando oportunidades e aproveitando aquelas que chegam até você. Então, assim, a Liga, eu vejo que é um ambiente ótimo para o estudante. O aluno, ele, não sei, talvez devesse ser obrigatório o aluno ter pelo menos uma Liga. Porque além de benefícios, né, de prova, de currículo, tem muitos benefícios ainda dentro da graduação que aparecem que você nem imagina que pode aparecer. Só quem é o ligante sabe. Só quem é o ligante sabe. Muito legal, foi muito legal. Muito bom. Pô, arrasou. Obrigado. Show de bola. Obrigado. Show. Eu vou... Dá o recado lá antes. Se inscreva no nosso canal, Isso. aperte o sininho, dá aquele like pra gerar mais engajamento pra gente. Faça comentários pra gente trazer novas... trazer novas pessoas aqui. Isso Com aí. certeza. Deixa eu pegar aqui.